O Ego Espiritualizado e Suas Facetas. Programa Conversa Aberta com Rodolfo Pacheco, Projeto Sintonia e Vida. Bem-vindo. Boa noite. A gente tem esse programa Conversa Aberta, que foi um programa que a gente fez justamente para cá, para São Tomé das Letras, e também que a gente leva para outros lugares, pode levar quando for o caso. E cada programa tem um assunto. Os 3 primeiros estão na internet. Os 3 primeiros foram sobre lei da atração, tem um específico sobre ego em geral e tem um sobre liberdade, e prisão também, que a gente se coloca prisões mentais, muito mais mentais do que físicas na vida. Então, justamente para acordar, peraí, será que eu sou livre mesmo? Qual é o meu nível de liberdade, vamos colocar assim, e qual é o meu nível de prisão? A que eu me submeti dentro da minha mente, quais são os trilhos que eu coloquei para seguir e achando que aquilo era liberdade, na verdade foi uma prisão que eu fiz para mim. Então, justamente nesses pontos, e eu hoje com um assunto sobre o ego espiritualizado, entre aspas, aí, seria mais ou menos o seguinte, para vocês terem uma ideia. O ponto é, ego todo mundo tem. Um pouquinho de sombras todo mundo tem, não tem essa. A pessoa pode ser aquela que alcançou uma posição até de guru, mas um pouquinho de sombras tem. Por quê? Porque é necessário. As sombras são importantes para a nossa vida numa dose correta. É a mesma coisa do tempero para a comida. Se você comer a comida sem tempero, você vai sentir aquele mesmo sabor sempre. O chuchu vai ter sempre gosto de chuchu. Agora, se você coloca um temperinho ali, aquilo fica um pouquinho mais gostoso. Então, se a gente está sempre no positivo, e não no negativo, a gente vai cair na mesmice um dia, porque a gente não vai estar indo mais para frente de acordo com as nossas escolhas, se a gente não tiver o que escolher. Está tudo bom, eu vou escolher o quê? Compreende? Acaba caindo numa mesmice, Então, um automático aí de repente você tem um pouquinho de ego, dá uma resvalada e você tem um contraste, Opa! Peraí, eu não gosto disso, então eu já defino o que eu gosto. O contraste serve para isso. E o ego acaba levando a gente para os contrastes da vida. Então hoje é aquele ponto, a explicação para chegar no ego espiritualizado, é aquele ponto que a gente descobre no começo, Vamos lá para o começo da história. Descobre que tem um ego. Lá dos sombras, nunca tinha ouvido falar nisso. E aí, de repente, a gente começa a trabalhar esse ego. A gente sabe que esse ego é muito mimado, a gente começa a trabalhar esse mimado para ele ficar mais alerta ali das coisas que realmente interessam. Esse ego, ele se faz de bobo. Não, peraí, eu não sou bobo, eu não sou aquela pessoa tonta na vida. Eu quero me direcionar aqui, então vamos controlar esse ego. Ai, como as coisas são difíceis para mim. Peraí, não, eu não sou um pobre coitado. Eu descobri que essa parte é meu lado ego, então eu vou trabalhar outra parte, eu vou positivar a minha vida, eu vou encontrar mais da felicidade que eu quero encontrar, eu vou encontrar mais do caminho que eu quero trilhar para mim, eu vou encontrar mais daquilo que é importante para mim. Então começa a trabalhar esse ego, e esse ego vai diminuindo. Só que chega num ponto que as pessoas alcançam que elas acham que estão livres do ego. Nossa, minha vida hoje está boa. Está boa porque está melhor do que estava antes, muito melhor, eu mudei minha vida, de uma certa forma. Todo mundo tem aquela mudança de vida, uma época, 1 ou 2 ou 3 mudanças na vida, De repente, eu sou outra pessoa, Só que acha que está livre, então, do ego, Mas tem alguns cuidados, alguns zelos que a gente tem que ter, porque o ego, ele é muito brincalhão. Uma vez que a gente acha que a gente está de olho nele, se a gente bobear, ele dá a volta e dá uma rasteira na gente. Então a gente não precisa estar sempre vigilante com isso a ponto de ficar obcecado, mas a gente pode estar com tranquilidade de estar se observando, e verificando se a gente não simplesmente trocou um software de computador, um programa de computador, ego versão 1.0 pelo ego versão 2.0. Então agora o nosso ego é diferente. Vamos pegar alguns casos aqui para ver. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês acham que é possível viver sem ego? Não é, Que interessante isso, Curioso, a gente está sempre puxando um pouquinho para aquele lado, que não é muito ortodoxo, digamos assim, não é aquele lado muito aconselhável de seguir,
né? A gente está sempre que está num caminho, a gente acha que é aquele caminho reto, reto entre aspas, né? Que não tem caminho reto. A gente tem uma coisa legal ali, a gente dá uma desviada aqui, vai para lá e tal, e o tempo vai passando, a gente acorda depois, opa, meu caminho é para lá, e começa a seguir, né? Então ego, sem ego, totalmente assim, realmente não dá. Vejam por quê? O ego, no fundo, é um aparelho de manifestação que a gente tem para essa vida. Você sabia que você não é o corpo, né? Todo mundo já sabe disso. Bom, acontece que a gente, para viver uma experiência, né, aqui, essa experiência de estar aqui, presente, nessa interação que a gente está agora, por exemplo, a gente precisa de meio, a gente precisa de como se fosse alguma coisa que a gente pudesse trocar, energia trocando. Isso daqui é energia, matéria é energia densa, né? E também emoções, né? E também pensamentos, também sentimentos. Nesse momento, todos aqui na sala estão trocando sentimentos, estão percebendo pensamentos, só que não estão perceptivos o suficiente para separar o que é pensamento seu do pensamento dos outros, né? E na verdade, no fundo, se você for mesmo, não existe nunca pensamento meu. A gente não tem um pensamento. A gente se afiniza com o pensamento que está naquele ambiente, naquele meio, né? Ou naquele momento, e não tem proximidade. Oi? Se identifica isso. E não tem proximidade. Pode ser com o pensamento aqui, eu posso captar um pensamento de longe também, né? Mas pela afinidade que a gente tem com aquele pensamento, a gente acaba se identificando com ele, né? Bom, para essa interação a gente precisa de uma máquina, porque se você lembrar dos seus sonhos, para quem já teve sonhos muito realistas, daquele de você acordar e olhar e onde é que eu estou? Sabe, de repente aí cai a ficha. Já tiveram sonhos assim? Já? Muito bacana, né? Também os sonhos onde você é uma pessoa diferente. Já sonharam que você é uma pessoa completamente diferente do que você é na vida, assim? Né? E estava tão real, não estava? Né? Então, assim, o que é você? Será que você é esse corpo? Se fosse esse corpo, né, você não sonharia com outra personalidade, digamos assim, né? Mas você sonha e é perfeito o sonho, né? E você sente como se fosse a sua vida real. E os sonhos que você tem com você é um pouquinho diferente, né? Só que você não lembra que você está aqui nessa dimensão, vamos dizer assim, acordada, né? Você está numa outra história completamente diferente, né? Mas é você ali, você está participando, você vai na rua, você interage com pessoas e tudo mais. Depois você acorda e fala, nossa, eu estava lá, eu nem lembrava lá que eu estava aqui, né? Então a gente precisa desse aparelho para poder interagir. Você pode interagir de várias formas. Se você sentar e fizer uma introspecção muito forte, né, entrar, interiorização, vamos colocar assim, né, através de uma meditação, através de qualquer coisa, de uma vivência, ou então sair para o mato e ficar lá alguns dias em silêncio, sozinho, você vai perceber que você não precisa de tanto contato físico para interagir com as pessoas. E que, com o tempo, a gente até se acostuma a sentir mais as pessoas quando está sozinho do que em grupo, né? É muito curioso. Às vezes tem um grupo grande e te dá aquela vontade de dar uma saidinha e ficar mais sozinho. O que se deve a esse estresse? Não. Você preferir ficar sozinho, no caso? Estar com muita gente não ter essa interação com outras pessoas. É mais fácil estar sozinho do que em grupo. Se dá uma sutilização. Né? Seria o seguinte, vou falar em termos físicos para você compreender, depois a gente passa isso para outros termos, tá? Você tem seu corpo, tá? Você, quando é criança, não tem proteções dentro do corpo, preparo dentro do corpo para poder interagir com algumas coisas que são comida. Logo, o que acontece é que a criança tem gases, a criança tem cólica, a criança passa uns perrengues até ela se acostumar com a comida, né? E vão alguns meses aí, para ela começar a comer aquele sólido, né? Aí ela acostumou a comer, vamos colocar assim, carne, tudo bem, carnes normais em geral. Chega uma certa idade dela, ela resolve, da pessoa já mais adulta, resolve não comer mais carne.
Aí ela fica meses sem carne. Se ela pegar uma carne depois e colocar no corpo dela, ela vai ter uma sensibilidade muito maior àquele alimento, né? E aquela carne pode aumentar a pressão dela, pode fazer algum mal digestivo, né? Então ela tira os preparos do corpo em relação àquele alimento sólido. Na verdade, quando a pessoa passa a se interiorizar mais, acontece um fato muito curioso. Essa interação mais física, ela passa a não ser muito mais necessária, né? Vai crescendo para uma interação emocional, né? Então o emocional começa a ser muito físico para aquela pessoa que está se utilizando, né? E depois vai uma interação mais da parte psicológica, da parte do pensamento, é alguma coisa mais vibracional, né? Essa interação emocional, deixa eu até abrir um parênteses aqui, a pessoa que vai se utilizando mais, que ela vai interiorizando muito, ela percebe o emocional das outras pessoas à volta, então ela passa a selecionar mais com quem ela fica. É como se aquela pessoa que tivesse um emocional muito brusco, né, quase que infringisse alguma coisa mais física na pessoa que está com essa sensibilidade, que ela passa para uma sensibilidade então mais mental, né, a parte do pensamento. Então, às vezes, ela percebe quando as pessoas estão com pensamentos muito fortes também, né, e isso passa a ser uma coisa quase física da mesma forma. E a sua utilização ainda evolui para a parte sentimental, para os sentimentos. Né? A pessoa entra, às vezes você está ali mexendo alguma coisa no seu trabalho ou num lugar público e de repente você sente alguma coisa diferente, né? E aí você olha e percebe que é daquela pessoa que você olhou para ela, né? Para qual você olhou, né? Por quê? Porque você está sentindo de uma forma muito mais sutil. Então, às vezes, lidar com grupos, por exemplo, você ir para um shopping center, depois que você passa a se interiorizar, passa a ser choque, né? Porque você está ali com um monte de gente que está com um monte de situações, de problemas, de pressões, de aquela coisa, e tem muita gente que está lá para aliviar essas pressões. Se deixasse, se pegasse a pessoa e colocasse no mato, ia chegar uma hora que ela vai começar a gritar para aliviar a pressão dela, né? Porque na cidade é muito angustiante, né? Em geral, assim, para 90% das pessoas é mais angustiante, né? Então, se pegar as pessoas e se utilizar, elas não vão aguentar mais voltar para aquele ambiente de cidade grande, por exemplo. O pessoal que mora em cidade grande não sente tanto, pelo mesmo motivo que o bebê não sente tanto o alimento sólido depois que acostuma, né? Mas se você passar a morar numa cidade de interior, você vai para a cidade grande, né? E você já sente aquela coisa, como se você estivesse chegando perto da cidade, no carro ainda, e você percebesse alguma coisa diferente. Sabe? É como se tivesse uma bolha, né? Que vai ficando cada vez mais densa, cada vez mais densa. E aí, quem já pega a manha faz o quê? Opa, eu vou dar uma fechadinha nessa sensibilidade aqui, né? Então passa, lá, não está acontecendo nada, está tudo bem, vamos continuar adiante, né? E da mesma forma, sente coisa boa. Vocês que vêm passear aqui, que é uma cidade turística, quando vocês chegam aqui, no primeiro dia ou no segundo dia, vocês já sentem alguma coisa gostosa, né? Aquela, ufa, né? Tô tranquilo, aqui tá mais gostoso, tomo um banho de cachoeira, né? Que gostoso. É a mesma coisa, só que ao inverso. Então, a gente precisa desse ego para poder se relacionar com as pessoas. Quanto mais o ego for tosco, vamos colocar uma palavra bem forte, assim, para dar ênfase mesmo. Mais fácil é de você interagir com as pessoas em geral, porque você não está perceptível de tudo que está acontecendo ali em todos os níveis, né? Porém, mais complicados são os relacionamentos. Parece paradoxal, né? Mas não é, porque a pessoa ela não percebe o que a outra está sentindo, está pensando, qual é a emoção da outra. Ela percebe só o físico, que ela enxerga da pessoa, né, os trejeitos da pessoa, talvez, alguma intuição que venha, né, mas ela não percebe o todo, né? E quem já está com o ego um pouco mais utilizado, começa a perceber o todo, interagir com o todo, né? Só que esse ego, ele serve absolutamente para interagir.
O que acontece no dia a dia é que a gente se envolve com as coisas do ego. E aí a gente passa a ter as emocionalidades do ego, a gente passa a prestar atenção e se identificar com as coisas que o ego acha difíceis, e passam os anos e passam os anos, a gente fica no automatismo e a gente acha que é aquilo, a gente é aquilo. E se a gente for olhar, não, a gente não é aquilo. Por isso as pessoas descobrem o ego depois. Elas descobrem, peraí, eu estou no automatismo, eu estou fazendo coisas aqui há anos que eu não percebia que eu estava fazendo, né? E agora eu estou percebendo, isso não está legal para mim, não é isso que eu quero, né? Por que isso? Eu percebi que eu tenho uma carência. Não sou eu que tenho carência, é o meu ego que tem carência. E aí começa a haver uma separação do quem eu sou para o meu ego, né? E eu começo a colocar meu ego mais quieto. É onde começa a mudança. E aí, num certo ponto, se dá a mudança. Você tira aqueles hábitos antigos e você tem hábitos novos. Você fala, ok, mudei, né? Mas no fundo, trocou a versão do ego. Vamos ver algumas faces do ego antigo, versão 1.0, assim, só para brincar um pouquinho. Quem sabe vocês conseguem pescar alguma coisa aí, né? Desde já, eu vou deixar bem claro para vocês que ego não é desdouro, tá? E nem também motivo para ficar, eu tenho meu ego, né? Não é assim, tá? Agora, o ego, ele é para você perceber e saber como usar mais essa ferramenta que você tem. Gente, todo mundo já ouviu falar de lei da atração, ok? Você direciona aquilo através da sua vontade, né? E aquilo acaba sendo atraído para a sua vida, ou melhor, coisas afins àquilo que você quer acabam sendo atraídas para a sua vida. Quem faz essa ponte é muito o nosso ego, né? Então, se a gente tiver um ego que está mais afinadinho, né? Não está fazendo tantas traquinagens, vamos colocar assim, né? É claro que as nossas realizações vão ser melhores. Vou dar um exemplo disso. Se a gente quer muito realizar alguma coisa, mas lá dentro da gente a gente tem um medo, a gente está pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo, né? Então não dá para realizar exatamente o que a gente quer. A gente está puxando para a direita e o ego está puxando para a esquerda, né? E muitas vezes a gente não sabe disso. O medo pertence ao ego. O medo é do ego. Toda a emoção que você tem, até mesmo a alegria, é do ego, né? A manifestação que a gente tem do nosso eu mesmo é um estado contemplativo muito forte, onde a gente está tão bem que é próximo de um êxtase, mas ao mesmo tempo nem o êxtase é sentido, tá? É uma etapa mais adiante, né? E com certeza 99,99% da população, né, não sente isso todo o tempo, praticamente 100% não sente isso todo o tempo. Algumas pessoas podem sentir na maior parte do tempo, 100% do tempo não dá. Por quê? Porque é alguma coisa muito fora do nosso pé no chão. Você precisaria estar num estado que você estaria tão na sintonia que nada tiraria você da sintonia. Agora, não é assim que a gente vive. A gente precisa prestar atenção no trabalho, prestar atenção no convívio com as pessoas, prestar atenção em si mesmo, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa lavar a louça, né? Então tem várias coisas no dia a dia que a gente poderia estar fazendo mais num estado de contemplação, num estado meditativo, num estado interiorizado, mas também a gente interage com as pessoas e para isso a gente fala, a gente sai do nosso interior, né? E externaliza as coisas, né? E nessa externalização verbal principalmente, a gente perde muito daquele instante maravilhoso que a gente tinha dentro da gente, a não ser quando a gente entra num certo transe, vamos dizer assim, né? E que a gente pode estar externalizando e ainda sentindo aquilo. Existem vários tipos de transe que trazem isso, até mesmo transe religioso. Tem as pessoas que falam em línguas, né? E elas estão sentindo uma coisa maravilhosa dentro delas, elas estão externalizando também, né? Tem pessoas que fazem a meditação, canalizações, enfim, N meios, né? E isso daí realmente é genuíno, mas 100% do tempo não passa.
Tá? Então vamos pegar aqui uns aspectos, né? O ego pecador. Nossa, o ego pecador é muito curioso. É aquele, versão 1.0, tá? Agora, é aquele que vive, eu sou um pecador, eu não sou nada, eu sou inferior, eu não chego aos pés, né, de fulano ou da divindade, ou enfim, do que seria adequado num papel de mãe, né? Então assim, é sempre aquela parte que fica impressionando, está sempre fazendo pressão. Gerando culpa também. Oi? Gerando culpa também. Gerando culpa, né? Aquela história, já que eu peco, já que eu faço coisas ruins, né? Ou coisas pequenas demais, eu não sou nada, então eu só sou um estorvo na vida das pessoas, né? Então, esse tipo de aspecto do ego, ele é facilmente contornável quando a gente começa a percebê-lo, né? Tipo assim, opa, peraí, eu sou coitado? Não quero ser coitado. Então eu vou fazer eu vou ter uma outra postura, né, para que eu possa contornar essa faceta do ego que eu tenho, né, e aí melhorar. O ego certinho, nossa, tudo minucioso, tudo criterioso, tudo tem que ser certinho, tudo tem que ser adequado, tudo só pode ser pelo caminho que tem que ser, né, aquele meticuloso chato. Tudo não pode sair de casa sem, se o negócio estiver torto assim, ele vai sair de casa, ele tem que voltar e consertar o negócio torto para poder sair, né? E tem que consertar a vida dos outros também, detalhe, né? Então eu sou certinho, todo mundo tem que ser certinho também, porque é assim que é o certo, né? Essa personalidade é fogo, né? Porque a pessoa começa a interagir de uma forma com as outras que acaba cutucando, e para escapar dessa, para consertar essa faceta do ego, é fogo, gente, é fogo, viu? Olha, a gente pena, né? Vai tira um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, né? Mas sempre fica um resquíciozinho assim, por isso a gente tem que ficar mais alerta, assim, em relação a gente, mais perceptível das nossas ações. Essa não conserta, não. Essa é assim, ó. Ninguém sabe trocar esse menino, ninguém sabe dar comida para ele, ninguém sabe dar comida para o passarinho, ninguém sabe dar cachorro direito, ninguém sabe limpar a casa, ninguém sabe estender a cama, ninguém sabe ligar televisão, ninguém sabe pôr som. É o típico assim, imagina a sogra indo para casa da nora e do filho quando o neto nasceu, né? A mulher não sabe fazer nada, só ela sabe fazer, e tem que ser do jeito dela, tem que ser tudo certinho, né? Só na tua vida. O meu filho adora comer arroz com alho, né? Como assim? Mas é a minha casa. O ego sofredor, esse daqui é muito curioso, viu? Ele é parecido com esse ego pecador aí, né? Mas o sofredor... Esse você já não pergunta como está, não. Você fala só bom dia. O sofredor é melhor nem falar, você já desvia, assim, né? Porque você pergunta como é que você vai, acabou, né? É uma ladainha. Minha vida, por quê? E aí quantas tragédias... Oi? Bom dia o quê? Bom dia. Pra quem? Pra quem? É uma ladainha. No começo, quando eu estava, né, querendo que as pessoas fossem para frente mesmo e tudo, eu não estava percebendo um ponto assim que é muito importante, que é o que cada um tem que querer ir para frente, né? E aí eu fui aprendendo com isso, mas aí alguma pessoa chegava, né, e falava, por que minha Joanete? Por que minha vida? Eu falava, não, mas olha esse lado positivo também. Né, assim, e a pessoa vai ficando, começa a fazer isso para você ver que legal. A pessoa que gosta de ser sofredora, quando você começa a mostrar o lado positivo da vida para ela começa a ficar chateada com você. Ela fala assim, não, é porque essa noite eu não consegui dormir. Faz 10 noites que eu não durmo, a minha cabeça dói aqui, o meu joelho, não sei o quê, a minha não sei o quê. Não, mas você não sabe o que eu passo. Né? Você não sou eu. É o medir, né? É o medir. Aí se você falar uma coisinha boa pra ela, aí ela aumenta mais 10 ruim. Eu lido, né, com as pessoas, com um bom tempo, eu falava bom dia, com muita alegria, e criou um hábito. Então todo mundo chegava perto e falava bom dia com muita alegria.
Mas né? você nunca ouviu alguém dizendo assim: ah, eu adoro você porque você é tão positiva, tão alegre, mas ai, minha filha, minha vida está... E começa a ladainha. Você sabe que um aspecto da compaixão é a gente compreender as pessoas mesmo assim, inclusive nisso, porque se a pessoa é negativa, se ela é sofredora, ela está ali, ela não, né? O ego dela ali está daquele jeito, é por algum propósito. De alguma forma, lá no fundo, lá no eu verdadeiro dela, existe um propósito de estar passando por aquilo. Né? Existe, no fundo, se você for olhar, existe um desejo de estar passando por aquilo. Ela atrai coisas de sofrimento para a vida dela e ela gosta de estar sofrendo, ela gosta de estar numa posição de sofredora. Muitas vezes, por conta da própria carência que ela tem para atrair a atenção das pessoas. Então, é aquela mãe que está sempre doente para a filha ficar do lado, né? E está sempre sofrendo, porque aí sempre vai ter aquela atenção em cima. Eu já vi pessoas doentes de verdade, que não cuidam da saúde por conta de continuar com aquela atenção dos familiares. E foi feita uma pesquisa, uns 30 anos atrás, foi feita uma pesquisa no hospital, acho que era do Rio de Janeiro, e eles diagnosticaram que 70% dos casos de pessoas que iam no hospital, principalmente pessoas que iam quase todos os dias no hospital, era por carência. Elas precisavam estar perto de outras pessoas. Aí elas chegavam, conversavam na fila e falavam da vida e aquela coisa de sofrimento, e com isso elas iam ganhando aquela empatia. Elas se alimentavam daquilo, né? Mas é uma faceta do ego só, como todas as outras facetas. Aí você vai ver se ela é uma pessoa carente, né? Se ela precisa, se ela tem necessidade de se expor, ou se ela é uma pessoa que simplesmente só quer lamentar. Mas Magali, né? Presta atenção numa coisinha que é um detalhe, né? Que isso passa desapercebido às vezes. Pode não ser você que vai conseguir suprir ela, porque você pode não ter o que ela veio buscar. Talvez ela não tenha chegado a você pedindo alegria, ela tenha chegado a você pedindo mais uma atenção, aquela coisa, concordando com o sofrimento dela, e você pode não ter essa cola. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar e falar, de repente, eu não sou a pessoa que vai interagir melhor com essa pessoa. Não é uma questão de você fugir das pessoas, é uma questão de você perceber o que dá. Elas não ficam. É falta de afinidade. Elas não ficam. Muitas vezes a gente só dá um sorriso, né? E ouve um pouquinho, enfim, né? A gente tem que saber quais são os nossos limites também, porque senão a gente se deixa levar para o buraco, vamos dizer dessa forma, assim, né? E o ego é muito curioso, porque essas facetas, elas são vibrações. E todos nós podemos vibrar em qualquer faceta que nós quisermos. Passe um tempo maior com pessoas positivas, você vai começar a vibrar positivo. Passe com negativas, vai começar a vibrar negativo. Né? Então, as facetas, elas são simplesmente estados vibracionais. Por isso também o nome sintonia, né? A gente tem que sintonizar com aquilo que a gente mais quer. Então, são pequenos encontros que acabam trazendo tantas coisas boas, né? Mudanças. Agora, não só muda a vida dela, como muda a sua vida também. Nunca uma conversa é só para uma pessoa, pelo menos para duas. Né? E serve muitas vezes para mais, né? A gente está de orelha em pé, de vez em quando, pesca alguma coisa e fala, nossa, é mesmo verdade isso. Né? E não era nem para a gente, assim, a conversa. Né? E acaba entrando no ponto, né, do ego. Cada interação que a gente tem com cada outra pessoa ajuda a gente a lapidar as nossas facetas do ego. Muitas vezes vamos colocar assim, 100% das vezes que a gente identifica alguma coisa, que isso pesca a gente por dentro, por exemplo, nossa, que mulher grossa, né? É porque a gente tem dentro da gente alguma coisa daquela situação também. E a gente passa então a vibrar um pouquinho aquilo dentro da gente. Quando a gente já sanou aquela faceta do ego na gente, a gente vê alguma coisa acontecendo, a gente pode até dar uma assustada, né? Tipo, nossa, que coisa distante da minha normalidade, vamos dizer assim, no meu dia a dia, né? Mas não ficar, não ser fisgado por aquilo, não se identificar demais com aquilo, né? E aí ajuda a gente a trabalhar o ego da gente. No fundo, todas as facetas do ego estão assim vamos fazer uma brincadeira aqui, uma analogia, tá? Se você pegar o zodíaco, tá? Cada signo
tem o lado do positivo, você é uma pessoa desse ponto, assim, você é uma pessoa que consegue criterizar as coisas, né? E tem o negativo, você é muito meticuloso, é muito cri-cri nisso, parará, né? E chega a ser chato de vez em quando, né? Então, se a gente olhar aquela parte do zodíaco também, que são as coisas ruins do nosso signo, assim, a gente vai perceber que a gente tem algumas coisas de facetas dentro da gente para trabalhar daquilo, né? É muito curioso. É mais ou menos assim, você não é daquele signo porque você nasceu naquele dia, naquele mês. Você nasceu naquele mês porque você já tinha a vibração daquele signo, né? E por isso mesmo você veio para trabalhar algumas coisas de forma mais efetiva, que são facetas do ego, né? Então a gente pode olhar isso, não precisa nem discorrer muito sobre as facetas versão 1.0, é só olhar no signo, olhar em qualquer horóscopo aí das outras culturas também, e a gente vai ver os lados positivos que a gente tem, pode reforçar, e os lados negativos também, né? Então são referenciais. É claro que eu estou dando essa analogia por conta de ser uma coisa muito curiosa, aconteceu comigo também, né? O pessoal pergunta assim, que signo é que você é? Eu falo, bom, eu já fui virginiano, né? Porque eu fui muito cri-cri, meticuloso, aquela coisa toda, né? Chato, pedante mesmo em algumas coisas. E eu fui vendo isso em mim, fui trabalhando isso em mim, e isso foi diluindo também, né? Então isso vai passando realmente, né? Que é uma ciência que traz algumas coisas muito bacanas. Tem que saber a fonte também, né? Para não pegar aquelas coisas de telenovela, de revistinhas assim, né? Que trazem só nuances, né? Bom, aí depois então a gente cresce, né? A gente muda, a gente vê aquelas facetas do ego passarem, né? A versão 1.0. E a gente ralou para chegar até aí, não é verdade? Quem já não ralou para poder tirar uma faceta do ego que estava incomodando, assim, né? Aquilo que a mulher ou que o marido está sempre, mas você é muito isso, né? Você não sai do meu pé, para com isso. Como é difícil a gente largar um vício em ser daquele jeito. Gente, a gente está vibrando. Se eu pegar alguma coisa, e vocês já viram um diapasão? Você faz tum, fica vibrando. Ele cria um momento de inércia, que é chamado, né? Então, se você vai parar ele demora um pouquinho para parar, porque ele já está em movimento. A mesma coisa quando você começa a vibrar uma faceta, a faceta do culpado, por exemplo, tá? E você está vibrando aquela faceta do culpado. Gente, não é fácil parar essa vibração, mas você pode pará-la. Você não vai mudar da noite para o dia, é impossível, a não ser que você tenha um choque muito grande. Mesmo assim, você ainda vai se pegar com vontade, às vezes, de fazer a coisa, vai perceber, né? E aquilo vai mudando. Então a gente rala mesmo para poder mudar. Beleza. Aí você é um novo você, é ou não é? É uma nova pessoa, né? E de uma certa forma, você, para chegar até lá, você precisou de novos referenciais, então você criou um novo patamar egóico, só que mais refinado, né? Ou seja, o ego agora é mais tranquilo, é mais pacífico, né? É mais espiritualizado, ou religioso, ou para qualquer vertente que você for, do agnóstico até o mais religioso, que tem filosofias, o que, enfim, qualquer lado, né, que o ser humano for, ele vai ter criado um ego diferente para ele. Aí tem uns tipos de ego diferentes, né? Tem aquele ego, por exemplo, que ele chega num ponto onde ele se acha o máximo, ele começa a ter mais contatos com a espiritualidade, ele começa a ter mais, ou então ele começa a falar com Deus, né, receber inspirações de Deus, e ele acha que só ele faz aquilo, ou que ele faz aquilo melhor. Sabe, Chico Xavier é uma fraude. Não, aquele homem é uma fraude, gente. Vocês não notaram até hoje que é tudo uma farsa? Né? E ele que sabe, ninguém mais. Né? Apareceu um fulano falando, não fala nada com nada não. Isso daí não é assim, ó, é assim, 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 assim. Né? E aí passa até aquela coisa, até uma empáfia, né? Tipo, eu sou... sabe aquela falsa humildade, assim, tipo, não, eu não sou nada perante Deus, ou perante uma divindade, né? Mas eu sou bom,
Eu faço o que eu faço. Né? E tá aí, você está vendo, olha os resultados, olha as coisas aí. Né? Então, essa faceta do ego, do sabe tudo, é curiosíssima, porque existem pessoas assim. Né? Existem pessoas que simplesmente não conseguem enxergar depois, porque elas já ralaram tanto para poder chegar até lá, né? Que elas querem que seja daquele jeito. Não é uma maldade delas, né? Mas elas não querem mais ralar do jeito que elas ralaram. E a vida é um eterno aprendizado. A gente nunca chega no final do aprendizado. A pessoa que cresce e ela seguiu um caminho, né, aquele caminho radical, às vezes ela cresceu utilizando a alimentação dela, então ela fez uma alimentação extremamente criteriosa, né, e ela não consegue sair daquela alimentação ou daquela filosofia. Ela cresceu dentro daquela filosofia, né, seguindo aquele guru, aqueles ensinamentos, ela está sempre ali, ela fica presa ali. Olha que interessante, o ego, né, dentro dessa sequência toda, né, que ele seguiu ali, que ele conseguiu chegar num estágio mais ou menos de perfeição, né, mesmo assim ele está num ponto ainda de apego. Ele se apegou tanto ao caminho, né, que ele não consegue sair do caminho, ele tem que deixar o caminho, né, e é uma dor, porque vocês imaginam o seguinte: antes tinham os apegos, tinham os egos, as facetas 1.0, né? Agora ele chegou num ponto que não tem mais 1.0, tem pouco, né? Só que ele, para manter aquele estado dele, para ele achar que está mantendo um estado vibracional tal ali, né, onde ele atingiu, ele conseguiu chegar ali naquele patamar, ele não pode ter nada que faça ele para baixo um pouquinho. Então ele passa a ter sempre apego pelo caminho, né, pelas palavras, pela comida. Não pode sair e comer fora com os amigos num dia, né? Ele não aceita nenhuma coisa que vem de outra filosofia a não ser aquela dele, né? Então ele tem que largar esse apego, porque no fundo é medo de cair e voltar para as facetas 1.0, né? E isso também é difícil de a gente largar. Eu brinco que é difícil, é um monte de casa uma em cima da outra, né? Mas assim, é custoso a gente largar essa faceta, principalmente. Por quê? Porque ela, por mais que as versões 1.0 sejam pegajosas, aquelas facetas antigas, essas outras, depois que a gente largou tudo, é como se a gente só tivesse aquilo, a gente só conhece aquilo agora, né? Então imagina, se você largar aquilo, você vai ficar com o quê? Nada? Será que o ego aguenta não ficar agarrado a alguma coisa? Mas é normal. Ficar agarrado a alguma coisa? Não, a ficar na busca. Porque o que você está falando, você falou pra tudo. Foi? É uma coisa que eu te falei, que eu fiquei lá, né? Gosto até hoje. Apesar que eu não vou, mas eu escuto, continuo. Certo. Né? E fui lá no outro, ouvi diferente, ouvi a mesma coisa de forma diferente. Uhum. Né? E agora eu senti assim, perdida. E agora? Agora. Onde é que eu agarro? Então, eu falo assim, mas, nossa, e agora? Né? Eu senti assim, tudo que você falou, você falou certinho. Qual é o caminho? O que eu faço? Para onde que eu vou? Então vamos objetivar a coisa, tá bom? Existe um oceano de conhecimento. Você é esse oceano de conhecimento. Só que na sua busca, você ainda não acredita que você seja esse oceano de conhecimento. Por isso, é saudável você ir buscar coisas novas, além daquelas que você já conhece, para que você comece a descobrir mais coisas que já estão dentro de você. No caso, então só tirando, é só vigiar o ego, fazer uma autocrítica e ver o caminho. Olha, do jeito que você falou, eu senti quase que dissecando a coisa, né? Se você dissecar demais, tá, você está fazendo do seu ego um sapo aberto na mesa, tá? Então o que acontece? Você, olha que interessante, olha essa faceta do ego fantástica, obrigado, que essa é fantástica, tá? Existe uma etapa que a gente chega também, onde a gente cria uma terceira figura. Nós somos, bom, você é você mesmo, né? E você é o ego, você percebe mais o seu ego, esse ego danado. E aí o que acontece? Você acha que cria um policial do seu ego.
E você passa a observar esse ego seu, você passa inclusive a punir o seu ego também, né? Então você cria um segundo ego, na verdade, né? Você cria uma outra faceta do ego, que é a faceta do policial, e você passa a se policiar, e você passa a se vingar até de você, do seu ego, compreende? Né? Hã? Você não tem ideia. Você não tem ideia, porque... Você já foi com um monte de vezes e o Gabala sempre viu, né? Vocês lembram do filme Matrix? Quem assistiu Matrix? Lembram? Pois é, filme Matrix tinha o Neo, né? Que vamos colocar assim, era o lado positivo, né? E tinha o agente Smith, que estava extremamente ligado ao Neo, na verdade. Chega no Matrix 2, o agente Smith fala assim: eu não sei porquê, mas eu estou me sentindo mais forte, né? À medida que o Neo vai crescendo, né? O agente Smith também vai crescendo. Quer dizer, vamos colocar em pratos limpos agora. O eu é o Neo e o ego é o agente Smith. O ego nosso sempre cresce junto com a gente, né? Então, por isso, os egos 2.0, 3.0, eles são muito mais ferozes. Mas você já com a escola que você teve, você já está escolado, né, com a coisa com 1.0. Então você já começa a observar melhor o ego. Quanto mais você luta contra o ego, mais ego é. Quanto mais você observa o seu ego e vê o direcionamento que você quer para a sua vida e passa a se guiar melhor. Avião. Quando você pega um avião de Brasília para São Paulo, você vai sair de Brasília e vai chegar em São Paulo, concorda? Ok? Só que lá em cima tem vento para a direita, tem vento para a esquerda, tem para cima, para baixo, o avião sobe e desce, na verdade. Ele não vai em linha reta para lá. Se você tenta ir em linha reta, o que acontece é que o seu avião tem que ser muito potente mesmo, né? E você tem que ser muito vigilante para manter ele o máximo em linha reta. Só que não é assim, a gente já tem computadores, o voo por computadores, ele vai corrigindo, foi para a esquerda, opa, corrige, volta para a direita, né? Mas vai chegar em São Paulo, isso é fato. Da mesma coisa, gente, puxa, eu queria ser uma pessoa mais amorosa, você marcou o trajeto para você, né? Agora, você vai brigar com fulano aqui, você vai esbarrar ali no seu emocional, né? Você vai entrar numa briga, depois se arrepender, né? Você está sendo tocado pelo vento, mas você tem um direcionamento. Bom, e tem a outra faceta do ego 2.0 também aí, que é aquele teórico, né? O teórico te responde tudo. Você pergunta qualquer coisa de espiritualidade ou de uma filosofia, de qualquer coisa, ele sabe tudo. Pergunta se ele faz A para ele, não faz. Pergunta se ele faz o que fala, difícil. Né? Então esse ego também é aquela coisa, ele sabe, ele é espiritualizado, mas pelo amor de Deus, não deixa acontecer nada na vida dele, porque senão desestrutura ele todinho, né? Então esse tipo de pessoa, de ego, de faceta de ego, né? Ela também é uma faceta igual às outras, vibra, né? E para parar essa vibração ele tem que passar a tentar vibrar alguma outra coisa. E aí ele vai vibrar uma outra coisa, mas para chegar lá, gente, para chegar lá, é igual às outras. Porque só restou aquela faceta, sabe? O restante das facetas foram trabalhadas. E aí, o que eu faço agora? Né? Como é que eu vou largar isso daqui? Eu sei, né? Você sabe na teoria, né? E na prática, e na sua vida, e no dia a dia, e com você. Então, assim, para a pessoa se soltar dessa faceta, né, ela precisa de muita, mas muita humildade mesmo para lembrar que ela também precisa caminhar. Ela também precisa colocar a mão na massa. Ela também precisa se trabalhar mais. Ainda não está bom. Porque ela manda os outros fazer. Ela responde as perguntas de todo mundo. Dá um bom exemplo, né? Mas pratica. Exatamente. Então, ela, por exemplo, é uma pessoa que pode dar ótimas dicas de alimentação, mas a alimentação dela é desregrada. Tá? Ela fala de filosofia ou do guru não sei quem, né? E fala tudo que o guru falou. Né? Porque fala todas as virtudes, como é que as pessoas deviam ser, como que é bom ser desse jeito. Como é bom estar sentindo amor todo o tempo. Você sente? Sinto, claro que eu sinto. É ruim. Forçou. Forçou. Então, assim,
olha a vida. Essa humildade que eu falo não é de abaixar a cabeça e falar, tá bom, eu sou menos. Não é isso não, tá? Pelo amor de Deus. É aquela aceitação de que todo mundo está na vida. Todo mundo é gente boa, você sabe? É gente boa que passa pelos perrengues também, que precisa aprender também. Porque não é essa pessoa que é o professor, senão ele estava na televisão como um guru, alguma coisa assim. Acho que vai ser verdadeiro, né? É, exato. Né? Aceitar para si que ele não é perfeito, sabe? Eu não sou perfeito, eu não tenho tudo, eu não sei tudo. Eu estou em eterno aprendizado e eu posso sim ser professor daquelas coisas que eu já vivi e não que eu já li. E ser humilde, né? É. Porque aí o certo é isso, mas ainda não consigo, né? Perfeito. Tem coisa melhor que você chegar para uma pessoa, ver a simplicidade de uma pessoa, que quando você pergunta assim, e isso assim, 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 ela falar, não sei. Sabe? Puxa, uau, que legal. Que pessoa que é original, né? Puxa, que bacana. Porque o pessoal fala, não, mas esse jeito, não, é porque Ramakrishna falou, não sei. Oh, calma, peraí. E você. Gente, eu ralei nessa vida porque eu brincava, chegou um ponto que eu falei, gente, eu acho que eu já passei de tudo nessa vida, né? Porque, não de tudo não, mas assim, o modo de falar, né? Porque tudo que eu me propus a falar para as pessoas foram coisas que eu já vivenciei, né? Então eu ralei pra caramba para chegar até um ponto, né? De poder falar alguma coisa. É a mesma coisa da sua experiência, cada um tem as suas experiências, mas esse é o lado lindo da vida, porque você viveu as experiências suas, né? Eu vivi as minhas, cada um viveu as suas experiências, e se todo mundo for verdadeiro no que sabe, a gente enriquece muito os outros seres que estão convivendo com a gente, né? Percebem como é uma bênção, uma pérola, uma coisa maravilhosa essa virtude de poder ser verdadeiro, sabe? Sei, não sei, vivi isso. Ah, meu vizinho viveu isso. Tem alguns grupos que são de terapia integrativa, né, comunitária, e a premissa deles é o seguinte, está todo mundo em roda e a pessoa fala o problema dela, e aí aquele que já viveu esse problema, né, viveu na pele, é quem pode dar alguma sugestão. Quem não viveu, o vizinho viveu, a mãe viveu, não vale, né? Então isso é uma coisa muito bacana, porque acabam surgindo coisas verdadeiras, né? E propostas que funcionaram ou não funcionaram, e isso contribui para o dia a dia de todo mundo, né? Agora vocês notaram que a faceta 2.0, porque só existe ela, ou duas, ou três, assim, mais fortes. Se você tira isso, o ego fica, meu Deus, onde que eu vou agarrar? Eu tenho que seguir alguém, eu tenho que... Né? Eu tenho um amigo em Brasília que ele chegou e falou assim um dia, eu não consigo não seguir meu mestre, tem um mestre lá, né? Eu já tentei, mas eu não consigo não seguir meu mestre, né? Por quê? Porque só restou aquilo para ele, ele já trabalhou bastante o ego 1.0 dele, né? E agora ele tem dificuldade de largar, né? Então sempre nessa fase do 2.0, 3.0, a premissa é aquela máxima do budismo, é o desapego. É a gente se desapegar de correção de ego, é a gente se desapegar de ter virtudes, tá? Eu preciso desenvolver virtudes. Não, você precisa determinar um rumo para a sua vida para ser feliz. O resto acontece. Olha, uma pessoa feliz, ela é espontânea, ela é genuína, né? Ela é uma pessoa que está bem resolvida. Logo, ela tem virtudes, né? Virtudes são espontâneas. Ela não precisa colecionar virtudes. Colecionar virtudes é coisa de ego, né? É a versão 2.0 de novo aí. Para mostrar para as pessoas o necessário. E mesmo porque, exato, é aquela carência. Você tem que tomar uma atenção maior, porque muita gente que faz, inclusive, trabalho voluntário, né, tem o ego 2.0 também. Né, é aquele de eu estou doando também, sabe? Assim, eu estou fazendo o meu trabalho. Tá? Esqueceram eu, né? Eu conheço muitos que são médiums, por exemplo, e não cuidam de si, não cuidam do próprio corpo. Assim como conheço médicos que não cuidam da própria saúde,
né? Então, isso é ego 2.0 também, tá? Aquela coisa meio de, né, eu estou o suficiente, né? Ali, e não cresce, isso não provê crescimento, né? Então, tem muita gente dizendo que incorpora e não incorpora, dizendo que canaliza e não canaliza, né? A canalização é uma coisa espontânea, qualquer um de nós faz. Basta você estar numa sintonia boa, você está bem na maior parte do seu tempo, você está trabalhando, assim, trabalhando entre aspas, que é uma palavra que parece mais forte assim, mas você está lidando bem com as situações da sua vida, né? Você passa a canalizar. O que é canalizar? Chega uma pessoa para você e fala, puxa, mas aconteceu uma coisa na minha vida. Você fala 3 palavras para ela, nossa, era o que eu precisava ouvir hoje, que coisa boa. Igual aconteceu lá no salão, de repente. Então... A mulher sentou do meu lado, a gente conversou, e o que eu disse para ela... Nós somos providências divinas, vamos colocar assim. Eu disse para ela que ela precisava ouvir. Eu poderia ter dito outra coisa. Com certeza. Né? Mas você se abriu para conversar com ela, a coisa aconteceu, né? Bom, então assim, resumindo, né, essa parte de ego 2.0, né? A gente cresce, gente. A gente cresce, e a gente cresce, e a gente cresce, e a gente cresce. Cansou? Pode pegar fôlego que vai crescer mais, né? Teve um probleminha no meio do caminho? Sinta-se feliz, você vai crescer mais. Sabe, pensa nas coisas que aconteceram na vida de vocês, que foram problemáticas, situações ruins, às vezes constrangedoras e tudo mais, ou de perdas, né? Mas vocês cresceram. De um jeito ou de outro, vocês tutoraram melhor o ego, né? E esse é o ponto máximo do nosso tutoramento do ego, sabe? É a gente conviver no dia a dia, um dia depois do outro dia, né? Eu vinha para cá, dirigindo para cá, e a gente está na área rural, né? Então eu estava em cima da hora, a gente saiu à tarde, tudo, aí tomei banho, comi alguma coisa, fiz uma listinha tal, e vamos para lá, né? E já estava em cima da hora, e carro de turista passando, aquele negócio, né? Cavalos na estrada. Aí eu lembrei de uma coisa que é sempre importante a gente lembrar, né? Viver cada momento. Eu não estou na palestra, eu estou dentro do carro, eu estou indo nesse momento para lá, eu vou viver o agora. Não sei se vai acontecer palestra, não sei se vai ter pessoas lá, se vai encher, né? Não tenho ideia, então vou viver o que eu tenho. É sempre bom a gente lembrar, a gente está vivo agora, pelo que a gente conhece de vivo, né? Mas daqui a uma hora vai estar? Será que compensa a gente ficar com raiva? Será que compensa a gente ficar com mágoa? Será que compensa a gente ficar com ansiedade? Sabendo que a vida é uma coisa tão, sabe, passageira. Vida como a gente conhece, né? Porque a vida mesmo, ela não existe morte, tá, gente? Só existe vida, né? E ela é infinita. Por isso sempre aprendendo, sempre aprendendo e indo para frente. Simplicidade é uma coisa que, puxa, a gente confunde muito com abrir mão das coisas, sabe? Ser simples, o que é? Se morar numa choupana, no meio do mato, com nada. Não, ser simples é você saber lidar no seu dia a dia com as coisas que acontecem sem sair de você. Sabe, você está bem quando levantou? Continua bem durante o dia. Isso é ser simples. Ser complicado é aquele que a cada interação muda coisa aqui dentro, né? Aí conversa com um, aí conta a piada, aí chega ali no outro, o chefe pede alguma coisa, né? Isso é ser complicado. Ser simples é você ser aquela pessoa genuína, ser verdadeiro. Né? Você é o que você é durante o dia. Afinal, o que você é? O que você quer ser? Você quer ser aquela pessoa com bem-estar? Ou você quer ser aquela pessoa que vai de acordo com o vento, bate de cá, bate de lá, e você está indo para lá e para cá, né? Fica aquele ping-pong emocional, naquela gangorra. Você vai para um lado, estica a corda para o negativo, vai para o positivo, né? O dia inteiro. E chega no final do dia, você é o quê? No final de semanas, de meses, de anos, uma sanfona? Eu vou aquela coisa toda. Isso é emocional, vai ficar como? Isso é o psicológico, depois de anos assim, doente. E aí começa a acontecer o quê? Psicossomatização.
vai somatizando do psicológico para o emocional, do emocional para o seu físico, né? E o físico passa a estar debilitado. Então, por que tem tantas pessoas que estão na velhice, elas são tão emperradas assim? Porque não foram flexíveis durante a vida. Porque tem pessoas que são frágeis quando estão... Porque, gente, nós conhecemos uma senhora lá em Brasília de 92 anos, né? A gente foi deixá-la em casa à noite, era umas 10 horas assim, a gente foi deixá-la na porta de casa. Não, eu desço aqui, e lá são prédios, né? Então embaixo tem onde caminhar até chegar nas portarias. E ela desceu do carro e ela foi correndo, com 92 anos, ela foi correndo embaixo do prédio. E chegou lá e deu tchau, toda feliz assim. Né? Gente, olha que coisa maravilhosa, que exemplo bom. Né? Agora, olha a vida que ela teve antes também, como é que foi? Com certeza foi uma vida mais solta, uma vida mais de ver o positivo, né? Então, é o soltar, é a simplicidade de ser, sabe? Nem eu sou o máximo, nem eu não sou nada, sabe? Eu sou o máximo em algumas horas e eu não sou nada em outras. É o equilíbrio, né? É o estar fluindo com a vida. Gente, a vida é uma fluência energética, a gente vai fluindo com ela. Não complicar. Se você tenta resistir, olha só, se você está num bote, num rio, né, e você vai descendo o rio e deixando o bote seguir, vai ser um passeio gostoso. Se você tenta segurar nas pedras, você vai acabar se machucando. Né? Deixa a vida tem uma sintonia melhor, a vida leva para diante você. E você, simplesmente fluindo com a vida, você encontra maravilhas no caminho. Porque você tem tempo de olhar para as coisas e se maravilhar. Ao passo que quando a gente começa a complicar o nosso dia a dia, a gente passa a não ter tempo mais, porque são tantas regras, são tantas coisinhas pequenas, picuinhas que a gente vai prestando atenção na nossa vida e pior, na vida dos outros também. A gente passa não só a não dar conta da nossa vida, como a gente tenta dar conta da vida dos outros e não dá conta, quer dizer, são duas frustrações. Né? Então, soltar. Sabe aquela pessoa que você acha que está batendo a cabeça e não está indo para frente, não está fazendo a coisa direito, de repente aquela pessoa que é parente seu, deixa ela, sabe? Já cresceu? Cresceu, então pronto, a vida é dele, solta, sabe? Sabe aquela coisa que você tem com a sua mãe, com o seu pai, que você às vezes não conseguiu perdoar, ou você não conseguiu agradar o suficiente, você acha que não agradou o suficiente seus pais? Solta, descomplica, seja simples. Quem é você? Sabe? Você simplesmente é. Você não é nem A nem B, você pode ser A, B, Z, né? De acordo com aquilo que é o momento de ser. Quem que eu estou sendo agora? Eu estou sendo aquela pessoa que está aqui na frente falando para vocês. Né? Mas daqui a pouco eu posso ser aquela pessoa que está sentada ouvindo uma outra pessoa falando. E eu vou estar curtindo ambas as situações. Né? E se eu não quiser participar de uma delas, eu simplesmente não vou participar. Eu não tenho apegos mais, não precisa ter apegos mais depois que você quer transpor o ego 2.0. Né? Você vai para uma outra versão, com certeza, uma versão mais light. Mas você precisa realmente soltar aquilo que você acha que tem, porque a gente não tem nada. A gente não é nada. E a gente pode ser tudo que a gente quiser, nos momentos certos. É a história do bote para atravessar o rio. Você usa o bote, depois você deixa ele lá. O que é aquele bote? É uma filosofia, é um guru, é uma religião, tá? É uma fase de crudivorismo, tá? É só um bote. Passou. Que gratidão que eu tive por aquele bote. Ainda lembro dele com carinho, sabe? Mas ele ficou lá no rio. Vocês sabem do monge que carregou a mulher? 2 monges passando, né? Aí tinha... Eu lembrei? Né? E 2 monges passando assim, aí tinha uma mulher lá que estava tentando atravessar um rio, mas estava sem jeito, né? Aí tinha o mestre e o discípulo, né? O mestre pegou a mulher e atravessou o rio, soltou ela lá e continuou. Aí lá na frente o discípulo virou e falou: mestre, o senhor pegou a mulher lá atrás e nós não podemos, né, fazer isso. Ele falou: mas você ainda está carregando a mulher? Porque eu soltei ela lá. Né? Então assim, gente, solta, né? Soltar o quê? Só solta.
Olha, outra face do ego legal também, quando a gente fala solta, eu tenho que me libertar. De quê? Se você for fuçar, você vai achar um monte de defeitos, sabe? Mas assim, se você soltar simplesmente, solta o quê? Solta, só quero ficar solto, sabe? Livre, né? De tensões, de qualquer coisa, a respeito de quê? Não interessa. Eu vou seguir minha vida, só isso. Quero acordar bem de manhã, quero ter um bom sono à noite, né? Quero deitar para dormir com aquele sono de criança, de deitar, antes do lençol bater no peito, assim, já está dormindo, coisa boa, né? Nossa, olha que sonho que é para a maioria das pessoas poder deitar e dormir. Teve um mestre, acho que era budista, uma vez que falou assim que um estágio que as pessoas deveriam buscar mais é aquele estágio de quando deitar na cama, dormir. Né? Que isso é uma paz muito grande. Né? E para alcançar essa paz é passar a ter mais direção para você. Eu quero chegar nisso, mas eu não quero agarrar isso como uma coisa que eu tenho. Sabe, eu quero ir para aquela direção, aquilo me faz bem, eu sinto bem fazendo esse trabalho, eu sinto bem sendo esse tipo de pessoa mais light, sabe, eu sinto bem andando na rua todo dia, à tardezinha, eu sinto bem tomando um chá, né, no final da tarde, assim, como é gostoso tomar aquele chazinho no final da tarde. Gente, não interessa que sinta-se bem, sabe, esse é o grande ponto da vida, porque senão, depois, vocês imaginam o seguinte, ninguém pode afirmar nada, cada um é de uma religião, né? Mas imagina só se você depois disso que a gente chama de vida, né, sai, né, e aí olha e fala, minha vida, eu tive 90 anos e não aproveitei nada dela, se torcer aqui vai sair uns 4 só, né? E aí, como é que faz? Você garante para mim que não vai acontecer isso? Compreende como é? Para ninguém a gente pode garantir isso, né? Eu tenho os direcionamentos daquelas são as minhas crenças, mas eu sei que cada um tem a sua crença, né? Então só imagina essa situação. Como é que você seria vendo o filme da sua vida? Sabe, será que você estaria satisfeito? Vamos pegar assim, hoje você está com 40, 30, 50, 20, não interessa. Daqui para frente, lá quando você estiver assistindo o seu filme, será que você vai estar gostando do que aconteceu desse dia em diante? Desse ano 2015 em diante? Será que você tomou um rumo que te agradou, vai te agradar lá no final? Compreende como é? Né? E se esse final for começo para uma nova coisa? Será que o que a gente está fazendo aqui não é só um trampolim para algo que vem pela frente? Né? Enfim, cada um com suas crenças, mas pensa nisso, porque muitas vezes a gente morre em vida e a gente pode renascer em vida. A gente... Isso aconteceu comigo. Oi, aconteceu? Eu acho. Né? Está acontecendo comigo. Isso, que bom, parabéns para vocês. Essa nova fase, né? É maravilhosa, porque a gente olha para trás, às vezes passa um ano, a gente olha para trás e fala, o quê? Eu era essa pessoa? Eu queria morrer, Sabe? eu nasci de novo. Precisa ser doido. Você Assim, não é vida, né? Você já morre todo luto e renasce todo segundo. Lembrar que a gente está sempre aprendendo, sabe? Dia a dia. Olha, pode ser meio complicado sim, né? Mas impossível não existe. As pessoas se dão a oportunidade de ouvir, né? E quando a gente se dá a oportunidade de ouvir, seja numa palestra comigo, seja numa palestra com outra pessoa, seja num livro, a pessoa às vezes entra numa livraria, abre um livro e fala, nossa, eu fiquei a semana inteira pensando nisso daqui, olha a resposta. A resposta vem tudo quanto é Então, forma. eu acho assim, igual a gente Pessoa, vê aqui hoje. Ela aprendeu sobre o ego. É. Olha como é que ela, né, vai O ser jornal acho meio rica. difícil. Eu vou fechar aqui agora, só porque eu acho que estendeu um tempinho bom aí, né? Não, É mas gostosa a eu acho que conversa. tá falando muito, né? Não. Gente, a contribuição de cada um é muito rica, porque os universos são completamente diferentes e ao mesmo tempo eles são complementares, sabe? A gente tem uma interligação muito forte, né, de complementariedade. Isso é bacana. A minha afinidade com cada um de vocês com cada um de nós outros aqui,
Essa afinidade é porque é uma via de mão dupla, a gente está sempre somando, passando um para o outro, essa coisa toda. Então, outra coisa, além da simplicidade, seria usar mais a intuição e menos a razão. Sabe, se você optar por alguma coisa porque aquilo parece o mais lógico, sai fora. É fria. Opta por aquilo que o seu coração está pedindo, aquilo que você vai se sentir melhor fazendo. Tá? Quer renascer? Segue seu coração. Vai doer? Vai doer. Sabe por quê? Porque tem umas coisas que a gente tem que largar e aquilo dói para sair às vezes, sabe? Mas o que a gente recebe de novas vibrações, vamos dizer assim, de novas experiências, é riquíssimo. E a gente seguir o coração significa a gente se abrir realmente, tá? Existe um livro chamado O Guerreiro de Shambhala, ou O Caminho de Shambhala, acho que é O Guerreiro de Shambhala, é um livro fininho, e ele fala do coração desnudado, né? Que seria assim o ponto onde você poderia chegar, que seria interessante para a sua vida, é aquele ponto onde você está tão aberto que você está em carne viva para o mundo exterior. E mesmo assim, o mundo exterior não te fere. É muito bacana esse livro. Agradecer, sabe? Agradecer de verdade. Agradecer sentindo essa gratidão. Gente, vocês já fizeram a experiência de começar a agradecer qualquer coisa? É maravilhoso, porque você começa assim: ai, obrigado pela minha vida, obrigado pelo trabalho que eu tenho, obrigado pelo meu chefe, obrigado por as experiências que eu tive, obrigado. Quando passa 1 minuto ou 2 que você está falando obrigado, você começa a entrar num ritmo, tá? Que é algo frenético e não para, você começa a agradecer por tudo, obrigado por minha orelha, obrigado por meu dedão no pé, obrigado, nossa, que bom, e passa a fluir aquela energia de gratidão. Se você acorda e faz um pouquinho disso todo dia, tá? Ou na hora de deitar, oi? Eu acordo tão mal. Experimenta não levantar da cama até você se sentir bem. Mas eu vou perder a hora de trabalho. Acorde mais cedo. Coloque 15 minutos antes e fale assim: esse vai ser o meu treinamento. Tá? 15 minutos eu vou dar para mim. Aí você acorda 15 minutos e fica lá. Tá? Até pensa em coisas boas, até você conseguir alguma coisa. Pegou no tranco? Ok, agora eu estou legal, vou manter isso daqui. Eu estou levantando, levanta devagarzinho. Estou levantando. Sabe por quê? Quando chega, qual que é o seu nome? Pedro, né? Quando chega assim de manhã, Pedro, a maioria das pessoas acorda e não percebe o quão bem está, o quanto em paz está. Automaticamente, quase, ela faz o download. Um monte de problemas, situações. Pronto. Aí o que ela faz? Automaticamente ela pula da cama e vai rosnar para o dia. Isso é horrível. Ninguém merece uma coisa dessa. Começa a agradecer ele. Porque se ele não falhar, você vai perder o dia do trabalho. Não pode despertar na toa. Anjo da guarda de acordar que faz acordar. Funciona. Você pode colocar anjo da guarda, você pode pedir para quem você acredita, e você pode pedir até para o seu corpo mesmo. Fala: corpo, eu quero acordar da hora. E você vai fazendo, você vai ver que bacana. Você acorda antes do despertador, é mágico. Gente, eu queria agradecer a vocês, estou abrindo para perguntas para quem tiver, e eu quero colocar uma explicação só sobre o nosso site. Nosso site no YouTube também tem mais de 100 vídeos, né? E esses 100 vídeos são sobre assuntos diversos, do dia a dia, de como você está mais positiva, né? Uma pessoa mais positiva do que negativa, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que está positivo, mas não está tanto. Então, lá no site tem um curso chamado Sintonia e Vida, que são vários vídeos desse curso numa sequência para você começar a descobrir mais sobre você mesmo, né? Você começar a ter aquela identificação, tipo, nossa, isso daí acontece comigo, né? E a partir do momento que você percebe as coisas em você, o que acontece é que você passa a despertar, né, a sua atenção maior para você, para a sua vida. Você passa a pensar em coisas mais positivas, ser uma pessoa que está mais bem na maior parte do dia, vamos colocar assim, do que ruim. E assim você passa a gerar, a atrair para você coisas mais positivas do que negativas, né? E tem os vídeos no YouTube também que são 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, são curtinhos,
Do curso também, tá? São vídeos mais curtos para dar tempo, né? Essa coisa, correria toda, né? E são vídeos de assuntos esporádicos também. Os Conversa Aberta 1, 2 e 3 e os outros que vierem também, que ficarem bons, vão para a internet também. Ou estão no site ou então estão no YouTube. É só buscar lá, tem um cartãozinho ali com a Pétria e aí tem todos esses endereços, viu? Agora, se alguém quiser perguntar mais, queria agradecer primeiro, né? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade.